Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Os tapetes são os vilões da limpeza, mas são os mocinhos de uma casa aconchegante. E eu não fico sem, adoro tapetes pela casa, mas sempre que eu posso eu escolho tapetes molinhos que eu possa colocar dentro da máquina para lavar. Não aqueles tapetes muito finos que parecem uma colcha, mas aqueles tapetes mais encorpados, tipo de tear, que você consegue dobrar ali e colocar facilmente na máquina, assim facilita a limpeza. Esses tapetes que são mais molinhos, às vezes eles não têm nenhuma proteção embaixo, então escorregam. E os que têm proteção embaixo, com o tempo de tanto lavar, eles acabam soltando aquela proteção. Aquela borrachinha que tem embaixo vai esfarelando e aí vira um problemão, porque faz uma sujeira na casa. Embaixo dele sempre tá sujo, sem contar que ele perde a capacidade antiderrapante. E aí, o que fazer? Eu comprei uma passadeira aqui em casa um tempo atrás de tear manual que estava escorregando no corredor ali, achei perigoso. E aí eu usei um potinho que chama resina ADT. Nesse potinho tinha 250 gramas, eu pesquisei na internet, hoje em dia atualmente esse potinho está num preço de R$25. Mostrei para vocês nos stories. Vocês sabem a minha passadeira do corredor? Então vocês perguntaram se ela escorrega. Ela é grossinha, ela não escorrega fácil, mas quando a gente anda por ser corredor, ela dá uma caminhada, ela vai virando. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô passando essa resina ADT antiderrapante. Eu tô passando com o pincel, espalhando com a espátula, tem que deixar uma camada grossinha e secando por 72 horas. Depois que estiver pronto, eu conto pra vocês do resultado. Deu super certo, eu caminhei sobre ela, fiz uma pressãozinha com o pé. Sabe quando a gente anda e empurra assim pra frente, ó? Ela não vai e ao mesmo tempo eu gostei que se eu precisar mexer no lugar, ela não fica grudada no chão, ela vem, ó, que esse era meu medo. Eu achei aquele negócio meio grudentinho e eu fiquei com medo que colasse no chão, mas não cola. Então, quem tem tapete escorregando, essa resina ADT é muito boa, eu usei um potinho inteiro para essa passadeira. E na minha passadeira eu consegui fazer algumas listras, por quê? Porque ele é como se fosse uma cola bem grossa e não rende tanto. Aí agora eu estava com 2 tapetes esfarelando, tapete que eu até vou mostrar uma imagem dele novo, porque eu tenho igual no quarto do meu filho e lá ainda tá perfeito. Ele é uma borrachinha bem clara. E o que aconteceu? Deixei no sol virado assim a parte de baixo no sol. Ou seja, ressecou, começou a esfarelar. Lavei várias vezes. Hoje em dia ele não tá esfarelando tanto, mas ele tá menos encorpado e escorregando. Então, para resolver esse problema, fui atrás de um outro produto que rendesse mais e não fosse tão caro. Encontrei um produto chamado Baçã Antiderrapante. Em 1 litro eu paguei R$45. Eu acabei comprando 2, porque daí o frete ficava um pouquinho mais barato. E comecei ali o processo no meu tapete que eu vou contar para vocês. Eu tentei primeiro com uma espátula, então joguei o produto e comecei a espalhar com a espátula. Achei que não ia render nada, porque o produto é bem líquido, ele penetrou no tapete. Aí mudei para pincel. O pincel também desperdiça um pouquinho mais, porque a gente passa assim, ele dá uma penetrada. E o que eu achei que rende mais é com a esponjinha. Uma esponjinha de louça mais velha, você corta e vai ali espalhando. Dessa forma rende bastante, demora. Em média, o meu tapete ele tem 1 metro quadrado, demorei em média 1 hora. Tem um cheiro super forte, um cheiro assim de tinta de cabelo, então aconselho vocês usarem num ambiente arejado. Também aconselho uma coisa que eu não fiz, que é usar luvas, é porque eu não tinha aqui em casa. No produto não diz que não pode ter contato com a pele, diz que é bom lavar as mãos logo após o uso. Mas ainda assim, eu acho aconselhável. Eu comecei então no tapete, quando eu estava na metade dele, eu percebi que o começo já tinha secado, já estava assim quase seco. Então eu digo para vocês que em questão de 1 hora ele vai estar seco, então ele seca rápido. Quando eu fiz os stories mostrando a resina ADT na passadeira, muita gente perguntou, e pode lavar? Como é que funciona quando lava? Então, quando eu lavo aquela passadeira, logo depois assim da lavagem, que ela tá molhada, eu vejo que fica levemente esbranquiçado onde foi passado, mas não solta, não sai na mão, nem nada. E quando seca, volta ao normal. Então, dá certo, eu lavo na máquina, seco na secadora, não tenho problema com isso. O que eu reparo
é que de tempos em tempos, quando o tapete começa a ficar sujo, aquela resina é tipo uma borrachinha, né? Tanto esse antiderrapante que eu passei agora, quanto a resina DT, você passa a mão assim, você vê que está emborrachado. E aí o pó começa a grudar naquela borracha e chega uma hora que ele não segura tanto. Aí é a hora de colocar na máquina, lavar e quando está limpinho volta a grudar. Eu passei com um pincel aqui num pedaço de pano para mostrar para vocês, então ele vira como se fosse uma borracha mesmo, e quando a gente passa o dedo assim a gente vê que segura bem. Como na época que eu usei a resina DT ela não rendeu nada, dessa vez eu quis economizar. Fui com a esponjinha, como eu falei para vocês, em alguns lugares eu fui com o pincel, e aí o que eu reparei? Que onde eu fui com a esponjinha ficou emborrachado, mas ficou uma camadinha bem fina, e onde eu fui com o pincel ficou uma camada mais grossa. Então aí vai do gosto de vocês, eu acho que vale vocês experimentarem com a esponja, vale experimentar com o pincel para ver como que vocês se adaptam melhor. No final, em 1 metro quadrado de tapete, eu usei menos de 1/3 do litro ali. Acredito que uns 250 ml eu devo ter gasto. Então daria para ter usado um pouco mais, talvez até ter feito tudo com o pincel, porque o rendimento é bom. Realmente, quando eu fui pesquisar, eu achei esse produto, dizia ali que rendia mais e realmente pelo meu uso rendeu bem. Então, se você tem aí um tapete escorregando ou um tapete esfarelando, indico para vocês esses dois produtos, resina DT ou impermeabilizante Bassan. Espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo.